Queridos alunos do curso de férias Teologia da Adoração, nós estamos já na nossa terceira aula. Esse é um vídeo resumo da aula anterior. A aula de hoje nós teremos como tema a adoração na igreja primitiva. Ela está baseada no livro Adoração na Igreja Primitiva, de Ralph Martin, da editora Vida Nova. No capítulo 1, nós já encontramos aí um subtema bem interessante, que é a igreja é uma comunidade em adoração. A descrição da igreja cristã como povo de Deus traz em si conotações relativas à nossa redenção e ao nosso destino. Deus nos declarou seus, tornou-nos propriedade sua e nos investiu de grande dignidade. Nós vemos aí 3 passagens escritas pelo apóstolo Paulo, que dizem o seguinte: Efésios 1, 4, 5, 11 a 13. Também nos elegeu nele, no Senhor Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Cristo. Nele também fomos feitos herança, predestinados, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. E 1 Coríntios 2, 7, que diz: Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes de séculos para a nossa glória. Então, nós vemos aí uma síntese que já não pertencemos a nós mesmos, somos povo escolhido do Senhor. Portanto, devemos toda adoração a Ele. Aí nós vamos ver algumas facetas da revelação de Deus descritas aqui, que vamos destacar. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo no qual toda a criação subsiste e de quem todas as criaturas extraem sua existência momento após momento. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ele é majestoso em santidade. Nessa presença, os servos de Deus ficam conscientes de que são finitos e frágeis. Além disso, a pecaminosidade e a vergonha humanas ficam desmascaradas à luz de sua presença pura. Terceiro, o Santíssimo é também o Deus cheio de graça, e seu amor se estende de tal maneira a nós que podemos nos achegar a Ele com confiança e com um amor que lhe corresponda. Também Deus é único e inigualável e deve ser adorado acima de tudo o mais. 1 Coríntios 10, 14 nos diz: fugir da idolatria. No capítulo 2, nós vamos ver a herança judaica no templo e na sinagoga. Certo? Então, quando a gente percebe que o cristianismo herdou um padrão de adoração já existente, vindo do judaísmo, fornecido pelo ritual do templo e pela liturgia da sinagoga, e também se edificou sobre as doutrinas fundamentais judaicas, tão marcantes para os convertidos àquela fé, a saber, a crença no Deus único e justo e o chamado dele a seu povo para que levasse uma vida santa e pura. São as duas coisas que não modificam da adoração no judaísmo, a adoração a Deus, para o cristianismo, que é justamente a crença no Deus único e justo e o chamado dele a seu povo para que levasse uma vida santa e pura. Nós vemos aí o lugar do templo, que Jesus chamava como a casa de meu Pai.
nós vemos adiante a atitude do nosso Senhor com relação ao templo. A atitude de Jesus perante a religião organizada de seus dias, portanto, tinha dois lados. Ele dava valor ao templo, mas principalmente por causa das instalações que este oferecia para a comunhão com Deus e para a oração, mais do que por seu aparato sacrificial. Por outro lado, ele encarnava em si mesmo uma nova ordem que finalmente deslocaria o culto venerável do lugar santo e das ofertas cerimoniais. Então, João, capítulo 4, versículos 21 a 24, é o resumo mais completo do ensino de Jesus sobre a interioridade e a realidade da adoração que está aberta a todos os que desejam adorar em espírito e em verdade. Uma adoração disponível em todos os lugares. E nós vemos aí, mais adiante, que o sacrifício do cristão ele é justamente o culto racional, esse culto racional que nós vemos na passagem de Romanos 12, 1 e 2. A adoração na sinagoga, ela tinha alguns elementos, né? Há 3 elementos principais na estrutura da adoração na sinagoga: o louvor, seguido da oração e, em seguida, a instrução, que era a leitura das Escrituras Sagradas e sua devida explicação. Capítulo 3, nós vamos falar sobre as orações e os louvores no Novo Testamento. O autor demonstra que, no caso aqui, que o Cristo que ora é o argumento supremo a favor da oração. Muita orientação para a oração cristã pode ser obtida à medida que examinamos não apenas as ocasiões em que o Senhor orava, mas também o conteúdo de suas orações. Aí nós vemos aqui o conteúdo dessas orações, nós vemos aí alguns episódios em que Jesus chama a oração, as suas orações são descritas nos evangelhos. Quando começou seu ministério, quando escolheu os 12, na sua transfiguração que se seguiu após seu importante desafio, e a resposta que se seguiu em Cesareia de Filipe e na sua agonia no Getsemane. Então a gente vê vários episódios e até mesmo na realidade morreu assim como vivia, orando. Mas Jesus também, nos seus últimos minutos ali na cruz do Calvário, ele também expressa a sua oração. A gente vai ver também a oração coletiva. Além do relato da oração feita em locais privados, há o registro de oração coletiva da igreja, à medida que a congregação unida dos crentes dá expressão vocal a seu louvor e súplica. Então, o ensino de Jesus, em Mateus 18, 19 e 20, diz: ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio dele. Onde Cristo estiver presente, ali estará também a Igreja Universal. Prática da reunião coletiva, seja em casa, seja no templo, essa oração coletiva, ela estava inserida nos cultos, né, nas reuniões do Novo Testamento. Reuniam-se sob a pressão da perseguição e da hostilidade e pediam a graça fortalecedora de seu Senhor para continuar a testemunhar a respeito dele. Entendiam a detenção e prisão de Pedro como um chamado à intercessão sincera, porque devemos notar que o verdadeiro significado de coinsistência é ardentemente, literalmente, que a oração ela servia em muitos momentos. Também quando era para separar discípulos, apóstolos para o chamado missionário, né? Então o Espírito Santo ele convoca e com mais oração coletiva esses homens que mais tarde arriscaram a vida de nosso Senhor Jesus Cristo foram enviados para a obra do Evangelho na Ásia Menor. E nós vemos alguns conteúdos dessas orações que a gente pode observar. Atos 1, 24, o foco dessa oração na eleição de Matias parece ser Deus Pai, a quem Lucas considera
o soberano árbitro dos assuntos humanos e o orientador das decisões da igreja. Atos 4, 24 a 30, nós vemos aí a invocação a Deus como soberano Senhor, como correspondente para o suplicante é servo, a pessoa que está pedindo ao Senhor. Então, essa aí, Atos 13, 1, 2, esse texto é importante porque ensina que a igreja de Antioquia oferecia adoração ao Senhor. É tentador estabelecer aqui uma associação entre essa adoração e a adoração a Jesus, clamando a ele em devoção e súplica, como fizeram Estevão e Paulo. Então, a gente vê de que o conteúdo das orações coletivas era justamente a invocação do nome do Senhor, que era digno da adoração e da dedicação total. A oração coletiva nas epístolas, não é? Principalmente as epístolas paulinas, elas nos trazem também algumas expressões mais ricas que podemos colocar e mencionar em orações. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós vemos aí esses versículos que estão escritos nas epístolas paulinas, e nós percebemos que a oração coletiva desses momentos, elas engrandeciam a Deus, também eram momentos de adoração, não somente de pedidos. Algumas palavras especiais para a oração, nós temos aí Abba, né, que sugere a oração do nosso Senhor no Getsemane, registrada em Marcos 14, 32 a 39. Abba, Pai, tudo te é possível, como ocorreu no caso de Maranata, em 1 Coríntios 16, 22. Então, nós vemos aí que Abba é a designação predileta que nosso Senhor tinha para se referir a Deus em suas orações. E sempre com o significado de pai querido, ou papai, ou papaizinho. Nós vemos também a outra palavra, amém. É um termo cristão bem conhecido no culto da sinagoga, como no Antigo Testamento. Era a resposta que as pessoas davam do fundo do coração, a plenos pulmões. E significava literalmente ser firme, verdadeiro e estar associado ao verbo crer. Quando a pessoa dizia amém, ela confirmava que cria naquela palavra que estava expressa naquilo que tinha sido dito anteriormente. Capítulo 4, nós vamos ver os hinos e cânticos espirituais. A igreja cristã nasceu em meio aos cânticos. A prova dessa declaração pode ser obtida seguindo diferentes caminhos. Em primeiro lugar, é de esperar que o evangelho cristão traga consigo para a cena da história uma explosão de hinos de louvor a Deus. Em segundo, podemos argumentar que todos os antecedentes do aparecimento da igreja primitiva no mundo do primeiro século nos levariam a esperar que ela fosse uma comunidade de cânticos e de hinos. E em terceiro lugar, podemos examinar os livros do Novo Testamento, procurando descobrir deles a presença desses cânticos de adoração. Nós vemos vários. Apocalipse 15, 3, 4, vai justamente nos trazer grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações, Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Nós vemos o inário do Antigo Testamento, não é? O saltério era lido com olhos cristãos e foram rapidamente detectadas prefigurações e profecias referentes a Cristo. Então, as primeiras orações da igreja registradas em Atos baseiam-se nos Salmos de Davi. Então, nós podemos ver isso em Atos 4, 24 a 30. E nós vemos vários exemplos de cânticos. O Magnificar, não é? Que é a minha alma engrandece ao Senhor, quem fala é Maria, que celebra em termos poéticos exaltados a vinda do Messias agora certa. O Benedictus, o Salmo de Zacarias, em Lucas 1, 68, 79. Nós vemos aí também
de que o salmo que mostra a alegria de Zacarias de receber esta criança, o seu filho João Batista, que estaria precedendo o Messias. Nós vemos também glória in excelsis, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. Nós vemos aí esse cântico exaltando a chegada de Jesus Cristo, o seu nascimento. Nunc dimites, Senhor, agora posso deixar aí em paz o teu servo, em Lucas 2, 29, 30, 31, 32, que é o canto de Simeão, quando ele recebe em seus braços o menino Jesus. Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E também tem o Ter Sanctus, que é 3 vezes o santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Que está em Apocalipse 4, 8. 1 Coríntios 14, 26, nós vamos, quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Então, nós vemos aí que a referência a hino será a colocação do termo hino ao topo da lista, indica que o culto em Corinto começava com um hino. Se assim for, criaria um elo com o padrão da sinagoga, que começava também com cânticos. Nós vamos ver alguns, ainda no capítulo 4, o autor do livro, né, o Ralph Martin, ele explica cada um desses os salmos são odes cristãs que seguem o padrão do saltério do Antigo Testamento, não somente os salmos mesmo de Davi, mas também esses cânticos que eram compostos também por grandes personalidades. A gente viu alguns exemplos como Canção de Maria, Canção de Zacarias, Canção de Simeão, não é? Canção de Ana. Não é? Então, todos esses também eram chamados de salmos nesse momento. Os hinos nós podemos ver que são composições mais longas e que eram baseadas em textos do Novo Testamento, expressamente trechos das cartas paulinas que, para serem memorizados, eram compostos, né, eram adicionadas canções, né, a melodia, para que fossem cantados e repetidos nas reuniões do povo de Deus. Os cânticos espirituais, como fragmentos de louvor espontâneo que o Espírito colocava nos lábios do adorador inspirado. Aí nós vemos alguns cânticos. Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, são alguns exemplos de passagens ou trechos das cartas paulinas ou outras cartas que eram recebidas das igrejas, que, para serem memorizadas, como dissemos anteriormente, eram adicionadas alguma melodia para serem cantadas e repetidas nas suas celebrações. 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Filipenses 2, 6 a 11. Ele, embora subsistisse na forma divina, não julgou ser igual a Deus, algo a que se devia agarrar, mas entregou sua posição e assumiu o papel de servo, tornando-se como o restante da humanidade e assumindo um papel humano. Humilhou-se em uma obediência a ponto de levá-lo à morte. Por isso, Deus o elevou à mais excelsa honra e outorgou-lhes a posição mais elevada de todas, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho e toda língua confessasse que Jesus Cristo é Senhor. Nós vemos aí louvores a Jesus Cristo nas celebrações. Colossenses 1, 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele.
Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. Essa sendo a primeira estrofe. A segunda estrofe do cântico é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Na sequência, nós vemos os primeiros credos, o modelo das sãs palavras, os primeiros credos e confissões de fé. Então, nós percebemos que era grande a celebração e os louvores a Deus e a Jesus Cristo, não é? Traçando todo o histórico de Jesus até chegar à redenção, à morte e ressurreição para a nossa redenção. Então, a igreja como comunidade de fé, pregação e confissão, estava sempre celebrando várias doutrinas que estavam inseridas nas cartas que circulavam entre as igrejas, principalmente as cartas paulinas. Então, a igreja como comunidade de fé, pregação e confissão, ela afirmava tudo aquilo que ela cria através dos louvores em suas reuniões. Então, a crença na Trindade, as doutrinas principais da fé acalentadas e proclamadas sobre a ressurreição de Cristo, principalmente, que era um ponto em desacordo com os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Então, a gente vê que somente por esse corpo doutrinário podemos explicar o zelo missionário da igreja em proclamar o evangelho, o qual não era oferecido como sugestão a ser considerada paralelamente com outras possibilidades atraentes, mas sim como a verdade ímpar de Deus. Então, nós vemos aí que a pregação e o ensino da igreja era encarado nas celebrações também como aquilo que confirmava o que a igreja acreditava. O ensino dos apóstolos, a palavra da vida, a forma de ensino, palavras de fé e da boa doutrina, o modelo das sãs palavras, a sã doutrina. Então, a gente percebe que, em primeiro lugar, devemos sustentá-la firmemente, especialmente em momentos de dúvida e quando é marcante a tendência à apostasia e à negação da fé. Então, a igreja ela estava sempre propícia a heresias e para combater essas heresias e apostasia, negação da fé, esses credos e confissões de fé eram confirmados através também nas celebrações e repetidos em suas canções. Em segundo lugar, o depósito da fé deve ser entesourado e transmitido às sucessivas gerações de crentes. E isso se confirmava, se repetia, era uma tônica das atividades da igreja que reafirmava esses credos primitivos, né? Então, esse alcance dos credos primitivos, ele passava de geração a geração porque eram impressos na vida de cada um. Em terceiro lugar, o corpo de doutrinas é citado em certos contextos como material que deve ser utilizado na proclamação pública da mensagem cristã. Então, a gente vê aí que poucos anos após os fatos redentores da cruz e do túmulo vazio, os seguidores do Senhor estavam confessando que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Então, nós vemos aí que outros assuntos que realmente se colocavam, o ministério da palavra, quanto à coleta, não é? Quando havia coleta para ajudar os irmãos, isso fazia parte da mordomia cristã, os sacramentos do evangelho, como o batismo e também a celebração da ceia do Senhor. A ceia no cenáculo, ela traz antecedentes em relevância
não é? Há uma modificação no ritual da ceia anterior, que era a ceia instituída, né, que foi instituída na Páscoa, no Antigo Testamento, e aí é instituído os elementos, o pão e o vinho, como simbologia ao corpo e ao sangue de Jesus Cristo. Então, a ceia do Senhor, a gente vê que alguns parâmetros são traçados pelo apóstolo Paulo para o desenvolvimento e a organização da ceia do Senhor também, que é uma celebração também para adoração a Deus e memorial de tudo aquilo que Jesus já tinha ordenado. Desenvolvimentos posteriores da adoração cristã, que nós vemos aí que a confissão de Jesus Cristo como Senhor pelo convertido provavelmente significaria sua saída de sob o domínio dos poderes espirituais malignos que controlavam sua vida pregressa. E aí havia uma modificação de vida. Nós encerramos por aqui essa nossa aula e até a próxima aula.